Olá, sejam todos muito bem-vindos a nossa último dia, né, da última jornada do ano de 2021. E por que eu chamo isso de jornada, né? Quem acompanhou aqui todas as aulas, e eu espero que você tenha feito isso, tenha acompanhado a aula na segunda-feira, depois na quarta, até chegar essa aula de hoje. Quem acompanhou percebeu que o que acontece, né, dentro dessa área da assessoria de imprensa Freedom é de fato uma jornada, né? Tudo tem um passo a passo, tudo tem um porquê, a gente empreende, a gente empacota, a gente entrega, né? E tudo tem uma ordem aonde precisa estar. E quanto mais mergulhado você estiver, né, dentro desse projeto Assessoria de Imprensa Freedom, mais você vai perceber que sim, a ordem dos fatores altera o produto, né? Pelo menos aqui para a gente. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, ou quando você faz algo antes desse outro, isso muda o resultado. Então, é muito importante que você tenha entendido que existe uma ordem, né, dentro dessa jornada. E também é uma jornada porque é um passo a passo, né? Uma viagem. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é uma viagem. E como toda viagem, precisa que você tome algumas decisões. Algumas a gente já começou a tomar, né? Ou pelo menos pensar nessas decisões. Quais são elas? Lá no primeiro dia, eu deixei para você uma lista de editorias, para você começar a pensar qual editoria que você gosta, onde seu coração canta, com o que você quer trabalhar. Depois eu pedi para você elaborar uma lista com 30 prospects. O que é o prospect mesmo, gente? O prospect é aquele cliente que você pode vir a ter. Só que, Patrícia, mas como assim cliente? Ainda não sei trabalhar com isso. Aí eu fui mostrando outras coisas para você que a gente vai dar uma revisada agora, só para refrescar aí a sua cabeça antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, tá? Se você não viu a aula 1 e a aula 2, eu sugiro então que você veja. É muito importante, tá? Que você tenha visto as duas primeiras aulas para que você de fato entenda tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Então, no primeiro dia, você viu o quê? Que você pode começar a ir da sua cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, que você não vai ficar preso ao lugar onde você está, você pode da sua cidade prestar serviço, né, para pessoas e empresas de outras localidades. Você não precisa de experiência, lembra por quê? Porque a gente começa tudo na fase nota. Você vai ali, você testa essa parada, você coloca em prática, tudo mão na massa. Então você não precisa de estágio, você adquire experiência fazendo essa parada acontecer na sua vida. Também você pode, só que, né, pode fazer da sua cidade, independente de onde ela esteja, por quê? Porque em toda cidade, por todo lugar que você olha, todo mundo tem um advogado, toda cidade tem um atleta, uma dermatologista, uma empresa, uma indústria, toda cidade tem prospects. E como é que eu mostro isso para você? Como é que você pensando nesses prospects, não foi esse o exercício que eu pedi na aula passada? Faz uma lista de pelo menos 30 prospects. E eu me lembro que alguém falou assim: ah, Patrícia, mas eu não conheço 30 pessoas. Eu falo, que bom que você não conhece 30 pessoas, né? Conhecidos. É muito mais legal se você começar essa parada com empresas ou profissionais que você não tem nenhum contato ainda, porque eles ainda não têm nenhum juízo de valor e você vai poder realmente fazer o seu trabalho começando e partindo do zero, que é o melhor. Então, aqui eu mostrei para vocês que é possível começar do zero até os seus primeiros resultados, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha estágio e mesmo que você não tenha, né, não conheça ainda essa área, tá bom? E daí, nós fomos para o segundo dia, eu mostrei para vocês os pilares essenciais da assessoria de imprensa, eu mostrei o ciclo evolutivo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a entrega, nessa paradinha aqui que eu chamo de assessoria de imprensa fluida. E por que eu chamo dessa forma? Porque é uma maneira mais ousada, mais criativa, focada na notícia, e onde você tem todos esses benefícios que a gente acabou de falar agora para você. E aí, quando a gente fala de ciclo evolutivo, o que eu mostrei para você? Que existe um passo a passo e que existe um plano de carreira. Isso aqui não é freela, isso aqui não é urgência, né? De fato, você vai galgando à medida que você vai replicando esse método, vai replicando esses processos, você vai ganhando novos clientes e você vai subindo, né, esses degraus. Então, você começa na fase nota, depois você vai para a fase matéria, você vai para a fase abre, capa e suplemento. O que cada uma dessas fases significa? Na fase nota, não envolve dinheiro, é a porta de entrada para esse mercado, porque tudo acontece ali dentro, né? Eu vou ter um passo a passo para executar dentro da fase nota.
ali que eu vou definir a editoria que eu vou trabalhar e os prospects que eu quero atender. Eu vou aplicar a técnica da oportunidade. Lembra? A gente falou até superficialmente sobre ela, porque a gente não tem muito tempo para entrar profundamente em nenhum assunto aqui. Mas o que é a técnica da oportunidade? Eu não vou fazer de graça. Eu vou ter uma oportunidade para você. E aí todo o processo começa, né? E também você vai usar gatilhos mentais. Aqui a gente usa gatilho da escassez, aqui a gente usa o gatilho da oportunidade, aqui a gente usa o gatilho da comunidade, enfim. A gente usa sim essas paradas do marketing, porque ajuda você a fechar negócio, ajuda você a entregar melhor o seu negócio. Então, sim, nós usamos. E eu falei para você que é preciso estruturar toda a sua assessoria de imprensa Freedom, tá bom? A partir daí, fiz toda a fase nota, consegui o meu primeiro contrato, eu subo, né, de fase, vou para a fase matéria, e ali vou trabalhar o meu contrato de R$2.000 e vou buscando, replicando esse método, até passar para a fase abre outro contrato, eu pulo de 2 para 4, mas eu sempre falo que a média dos contratos é de 2,5, tá? Por que eu estou falando 2? Porque 2 é inaceitável, menos que isso. Eu não curto muito, não, exceto se a sua cidade... Não, Patrícia, 2 contratos de 1,5 para mim é ótimo, tá super dentro da realidade da minha cidade, é acima, muito acima de um salário normal. Então tá ótimo, então 2 contratos de 1,5 fica ainda mais fácil, né? Mas a média é 2, 2,5. E aí, no meu caso, eu mostrei para vocês, eu tenho de 2, tenho de 4,5, tenho de 13, tem de 5, isso pode acontecer com você também, tá bom? Dependendo de quais são os clientes, de quais são seus prospects, do quanto você está subindo esse degrau, de quanta autoridade você está ganhando. Aí você vai para a fase capa, aí você vai para a fase de suplemento, tá? Uma paradinha que eu não falei na aula passada, mas que eu quero colocar para vocês agora, dos tipos de cliente que a gente pode atender dentro da assessoria de imprensa Freedom. Então, a gente tem o cliente que é o FII mensal, que é isso que eu estou falando para vocês, são os contratos. O que é legal de você ter o FII mensal? Para que você tenha tranquilidade para trabalhar. Então, pelo menos um contrato, quando você consegue o seu primeiro contrato, você já fica mais tranquila. Pô, já tem um contrato de 2.000, né, que já é uma média aí, 2,5 a média do salário, dependendo do lugar onde você mora, da cidade onde você mora. E aí, só que esse contrato de 2.000, você vai trabalhar o quê? Uma pauta por semana, geralmente. Essa é dentro da estrutura do AIF, é o que a gente usa, tá? Uma pauta por semana, uma pauta cada 15 dias, depende da extensão dessa pauta. Depois você pode trabalhar os clientes flutuantes. O que é um cliente flutuante? O cliente flutuante é aquele que vem, né, que vai e volta. Ele não é o seu FII mensal, mas ele é o seu cliente. Então, cada vez que ele precisa de alguma coisa, assessoria de imprensa, ele volta para você. Ou ele te contrata já por períodos específicos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, contratos de FII mensal, né, de 2, de 5 e de 13. Eu tenho o cliente flutuante esse mês, especificamente de 4,5. Eu também atendo clientes por job. O que é o cliente por job, Patrícia? Olha, preciso... É alguém que foi indicado, que fala, olha, eu preciso de um gerenciamento de crise. Será que você pode fazer para mim? Não é um cliente meu, habitual, né, que vai e volta. Não é um cliente mensal, é um cliente que eu contrato por job. Ele vem e faz e geralmente desaparece, porque era uma coisa muito específica. Estou lançando um produto, nunca testei assessoria de imprensa, quero ver que parada é essa, contrata. Ou, Patrícia, olha, preciso de uma coletiva de imprensa, contrata. Geralmente, os clientes por job, eles vêm por indicação. Esse mês, especificamente, eu não estou atendendo. Esses últimos 2 meses, eu não atendi, que eu me lembre, não, nenhum cliente por job, né? Esse que vem e vai embora. Então, por isso que eu deixei aí vazio. E aí tem também as consultorias que você pode dar. Então, às vezes, alguma empresa fala para você, Patrícia, olha, eu estou montando um departamento de comunicação e eu queria que você viesse aqui e só desse uma consultoria. Eu não vou fazer o trabalho, né? Eu vou dar uma consultoria, vou fazer uma análise, eu vou fazer um parecer técnico, eu vou propor, né? Eu vou analisar aonde que esse departamento precisa de melhorias, vou propor essas melhorias, enfim. Aí eu cobro na faixa de R$3.000 a hora dessa consultoria, né? Então, quanto tempo demora? Depende, cada caso é um caso. Então, a hora da minha consultoria é em torno, né, de R$2.000, R$3.000, tá bom? Então, quando você começar a trabalhar com essa parada, você vai poder ter todas essas... Fora esses formatos que eu estou te passando, tem as funções, enfim, aí tem uma série de coisas. Mas fica com isso que eu estou te mostrando agora, que já é bem legal. Se você conseguir, dentro dessa sua... Você vai poder fazer meio que uma matemática do que você quer. Então, por exemplo, olha, eu quero 2 clientes mensais
e se eu tiver 2 clientes de 2 mil é legal, e eu vou sempre, quero ter um espaço para um cliente por job, e para mim tá ótimo, porque eu também quero fazer meu curso de arte, porque eu quero poder tomar café toda tarde com os meus filhos, porque eu quero ter um tempo para passear com os meus cachorros, e aí você faz, você monta como vai ser essa sua agenda e esse seu horário. É muito legal que um cliente me ligou hoje, né, nessa sexta-feira, na verdade, eu estou gravando na quinta, nessa quinta-feira, e ele me disse o seguinte: Patrícia, me conta um pouco sobre a sua rotina. Eu falei: nossa, o que eu vou dizer para ele agora, né? Eu falei: olha, na minha rotina, minha agenda sou eu que faço. Então, na verdade, o que eu tenho para te dizer é: eu vou até a empresa, eu vou conhecer, nós vamos falar um pouquinho mais sobre quais são as suas expectativas, eu vou propor para você um negócio, né, um plano de trabalho, e aí eu vou adequar esse plano na minha agenda. Então, não existe isso, né? Qual é a sua agenda? Exceto se ele quiser que eu seja uma funcionária dele, que eu não quero, obviamente. Então, eventualmente eu recebo algumas propostas, né? Há uns 15 dias atrás eu tinha uma proposta para assumir um cargo no corporativo, mas não é o que eu quero. Mas isso pode acontecer com você também. Você ganha tamanha autoridade dentro dessa área que às vezes a pessoa quer você ali dentro de um potinho para ela. Às vezes vale a pena, às vezes não. Para mim, hoje já não vale a pena. Não quero por uma série de motivos. Principalmente o fato de eu ser freedom, de eu poder fazer da minha agenda aquilo que eu quiser, né? E não ter rotina. Eu começo meu dia, às vezes, falando de orquestra e termino fazendo uma gravação para vocês com o meu dia de hoje, né? Incrível, eu adoro essa não rotina, eu sou feliz assim. Então, é isso. Então, esses são os clientes que você pode atender como assessor de imprensa freedom. Aí, voltando um pouquinho para a nossa jornada, nós falamos do empreender, nós falamos do empacotar e nós falamos do entregar. Dentro desse processo, o que faltou, né? O que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre entrega. O que é entrega? Gente, entregar, do que nós, assessores de imprensa freedom, mensuramos? Como é que é possível mensurar se o seu trabalho está dando resultado ou não? Não adianta ser fofinho, não adianta ser legal. Eu vou até tirar aqui, gente, porque isso é tão importante. Ai, olha. Ó, vou repetir aqui para você, tá? Você não é pago para ser amiguinho do teu cliente. Tá? Para ser fofinho, para sair tomar cervejinha. Isso vai acontecer naturalmente com o tempo, à medida que o seu trabalho avança. E, claro, você ganha uma certa liberdade. O pessoal da Santa Casa eu atendo há 10 anos. Então, a gente já virou amigos. E é a mesma mesa, são os mesmos diretores. Né? Então, assim, nós já somos amigos. A gente já ri, a gente já fala. Às vezes, a gente né, tem alguma coisa, sai, encontra, vai tomar uma cervejinha. É possível, isso vai acontecer naturalmente. A Stock Car, eu estou indo para o 14º ano com eles. A gente virou quase que uma família. Só não tem briga, né? Nesses 14 anos, eu não me lembro de nenhuma briga. Uma família sem briga, olha que coisa maravilhosa. Né? Porque a gente aprende, inclusive, a discordar e colocar determinadas situações sem que isso possa ser um conflito. Então, gente, mas sendo fofinho, né? Se você quer segurar o teu trabalho sendo o fofinho, porque você é legal, você está no caminho errado, você não é um AIF. Tá? Porque, eventualmente, e grande parte do tempo, você vai ter que colocar coisas, situações e formas de trabalhar que, às vezes, o seu cliente não está afim, não é aquilo que ele queria. Né? Mas você tem que dizer, olha, você tem que confiar em mim. Né? Isso aqui que eu estou te propondo, isso aqui vai funcionar, vamos lá, confia em mim. Né? Então, essa relação de confiança, ela vai vir com o tempo. Então, você não é pago para ser fofinho. O que determina se o seu trabalho está sendo bom ou não? Os seus resultados. E o que é resultado para nós, assessores de imprensa freedom? É matéria publicada, é a cara do teu cliente na mídia, é a gente trabalhar a reputação e a marca dele, né? A imagem dele na mídia, a gente manter isso sempre positivo, né? Impulsionar, fazer com que isso se alastre, né? Buscar quais são os públicos target dele e criar estratégias de comunicação através da imprensa para que esse público seja acionado, né? Ou para que ele tenha contato com esse público. Então, gente, eu não tenho que ser fofinha, eu tenho que ser uma profissional excelente. Então, essa planilha que eu estou trazendo para vocês é uma planilha de resultados. Então, essa é a planilha de resultado de uma mídia, que é a mídia televisiva. A gente usa hoje uma métrica dentro da Stock Car, que é o Repcom, é uma empresa especializada nesse tipo de métrica. Então, aqui nós temos um retorno de 9 milhões nas matérias publicadas, só em TV. Entende? Então, aqui eu sei que o meu resultado, que eu estou dando resultado. Eu vi uma planilha linda, 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 linda de uma assessora de imprensa, né, de uma das minhas mentoradas, ela mandou hoje para eu olhar. Gente, eu fico alucinada com aquilo que elas estão fazendo, com aquilo que eles estão fazendo.
Nessa planilha, ela pegou dentro da fase nota uma big idea, e ela tem um retorno de mídia para o cliente, para esse cliente, de R$21 mil. Agora, faz as contas comigo. Se ela cobra 2,5 de um contrato e dá um retorno de R$21 mil com uma big idea, por que será que o cliente paga 10 mil, 15 mil, 5 mil para você? Porque você dá resultado. Então, entrega está diretamente ligada a resultado. Se eu não tiver não adianta só empacotar. Imagina um presente lindo. Aí, quando a pessoa abre, tem o quê? Nossa, eu tenho até um case maravilhoso, porque é muito frustrante isso, gente. No Dia dos Pais, né, nós fizemos No Dia dos Pais, teve uma etapa da Stock Car. E aí, quando chega no aeroporto, geralmente nós voltamos todos juntos, né? Tava eu, o Daniel, o Ricardinho. E na hora de fazer o check-in, eles ganharam um presente, né? Olha, um presente do Dia dos Pais. Uma embalagem linda, bacana. Quando eles abriram, gente, eram os snacks. Daquelas bolachinhas cream cracker lá, aquelas bolachinhas de água e sal. Cara, daí olhamos um para cada outro, foi tão frustrante, porque era tão bonito aquele pacote, aí ficou empurrando um para o outro, né? Nada, dá para você. É melhor não entregar, ou entrega lá os snacks, a bolachinha de água e sal. Olha, pai, tudo bem? Olha aqui, só uma graça para você, para dizer que a gente lembrou. Mas gastou mais de embalagem do que o conteúdo que estava dentro, foi frustrante. Então, se você só ter uma boa embalagem, não funciona. Só querer empreender, não funciona. Você tem que entregar. É o final desse processo, né? É o final desse processo que eu mostrei aqui para vocês, dessa tela. Vamos lá? Eu vou voltar ela aqui, né? É onde a gente termina e é onde tudo começa. Porque depois que você faz a entrega, depois que você tem os resultados, depois que você mensura, o que você faz? Você começa de novo, né? Numa outra pauta, numa outra big idea. Paralela a isso, você já está buscando outro cliente. É fantástico, é uma delícia, né? Como não amar fazer isso? Todas as pessoas envolvidas nesse processo hoje, que começaram esse processo, o feedback que eu tenho delas é isso, como não amar? Né? Até depois eu tenho um print que eu recebi hoje da Vanessa, é lindo, eu fico realmente apaixonada. Então, entregar, gente, está diretamente ligado à capacidade que você tem que ter de dar resultados. E o que vai trazer essa capacidade para você? Né? Essa é a grande pergunta. É a entrega. E como é que eu faço uma boa entrega? Com uma boa pauta, principalmente com uma boa pauta. Tudo começa numa boa pauta. Um bom release, uma boa estratégia de distribuição e um mailing aquecido. Se eu tiver esses elementos básicos, isso é o básico, tá? Se eu tiver esses elementos básicos, eu já consigo ter uma boa entrega. E quando eu falo de uma boa pauta, gente, o que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para você o seguinte, se você é um consueto, né? Para quem que você acha que o assessor de imprensa trabalha? Eu quero que a gente faça um exercício aqui para eu entender se você é um consueto ou se você já pensa como um AIF. Para quem você acha que o assessor de imprensa Freedom trabalha? Responde aí para mim. Eu não estou no chat hoje, tá? Mas eu queria que vocês respondessem, porque depois eu quero olhar. Vai responder? Hoje quem está aí é a Gleide, que eu estou trabalhando, lembra que eu contei para vocês? Nesse momento eu estou lá na Orquestra Filarmônica, né, com a Orquestra Filarmônica, fazendo um trabalho, recebendo a imprensa, a gente está fazendo um trabalho bem bacana ali. Mas depois eu vou olhar isso aqui, vou olhar esse chat e vou falar com vocês no Tira Dúvidas, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Então, gente, para quem você acha que você trabalha? Se você respondeu que você trabalha para o cliente, sinto muito. Você ainda pensa como um consueto. O consueto acha que trabalha para o cliente. O assessor de imprensa Freedom trabalha, sabe para quem? Para a mídia. É para as redações. É para os jornalistas que estão lá na redação que nós trabalhamos. É para que ele tenha boas pautas, que eu tenho que pensar em boas pautas. Não o contrário. Porque senão, gente, eu começo a criar pauta medíocre. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui que é bem interessante. Isso aqui é o que eu chamo de pauta álbum de casamento de desconhecido. Dá uma olhada. Isso aqui eu peguei aleatório, tá? Aliás, peguei bem do escritório de advocacia, que eu estou querendo tomar um processo. Enfim, tá lá, é público. Tá lá num caderno chamado Negócios em Movimento. E a matéria publicada é o seguinte, escritório de advocacia Bramante completa 40 anos. Ó, super interessante. Aí o primeiro, né, logo o lead, vocês estão lendo aí comigo? O escritório Bramante Processos Previdenciários, atualmente conhecido também pela denominação... gente, fala sério, isso é um
Você acha que isso aqui é um texto escrito pelo jornalista na redação? O escritório Bramante, processos previdenciários, atualmente conhecido também pela denominação Nananá, Bramante, Advocacia, Nananá, em Santo André, celebra nesta quinta-feira, o local é referência. Não, gente, isso é uma pauta, álbum de casamento de desconhecido. Alguém já parou para te mostrar um álbum? Vem cá, vou te mostrar meu álbum. Vem cá, vou te mostrar as fotos dos meus filhos. Olha aqui, X. E não tem mínima graça. Só interessa para ele, para o marido, ou para a esposa, ou para, sei lá, eu, para quem, né? Para os filhos depois, guardar lá para as crianças verem. Aqueles vídeos que demoram 1 hora da gente, aquilo é uma coisa terrível. Já é chato você olhar o seu, você imagina olhar de quem você não conhece. Não tem a mínima graça, ninguém vai ler. Então, gente, isso aqui é típica pauta ego de cliente, porque ninguém vai ler. E o veículo só vai publicar se você tiver alguma relação comercial com ele. Depois vem o assessor de imprensa colocar lá no chat, ai, não funciona. Aqui aonde eu moro, quando você manda uma pauta, vai direto para o comercial. Gente, lá o Yves Liller, já em 1900 bolinha, já falava isso. Se você acha que a minha pauta fica melhor na editoria de anúncios, não publique. Né? Não publique, porque tem alguma coisa errada. Se você acha que ela tem cara de anúncio, errei feio na minha pauta. Tá? Então, isso aqui, gente, não é uma pauta, desculpa. Isso é uma pauta consueto. Então, não. Né? Não. Por que não? Porque ele não passa pelo crivo dos 3 Is do assessor de imprensa. Freedom. Não tem informação. O que é uma pauta de informação? É aquilo que muda a vida das pessoas. Subiu a gasolina, mudou o sentido da rua, XYZ. Isso é uma pauta de informação. Não tem interesse. O que é uma pauta de interesse? Gente, agora, você sabe o que é você é um flexitariano? Eu vi essa pauta maravilhosa, meu assessor que trouxe, meu mentorado que trouxe essa semana, eu aprendi o que é flexitariano, eu aprendo com eles, eu adoro. Flexitariano não é nem vegetariano, nem vegano, é um flexitariano. Eu sou total flex, eu como carne, mas também abro espaço na minha dieta para proteína vegetal. Olha que legal, isso é uma pauta de interesse. Gente, agora existe um termo para quem não é, eu achei o máximo, entende? Agora que o escritório Bramante está completando 40 anos, que eles são especializados em previdência e que ele é denominado XYZ, não, isso não tem interesse definitivamente. Tá? E também não tem intensidade. Intensidade são aquelas pautas que são tragédia, geralmente, né? Brumadinho, caiu um avião, alguma coisa que realmente seja intenso, né? Um 11 de setembro. Isso são pautas de intensidade. Então, assim, escrever uma pauta que não passa pelo crivo dos 3 Is, cara, você tem uma pauta álbum de casamento. Conversa de elevador. Vai chover. Tá frio hoje. Nossa, esfriou, né? Aquela pauta óbvia. Então, gente, isso é uma pauta consueto. Isso aqui, nitidamente, é uma pauta pensando no cliente. O cliente disse, ai, fofuinho, vem cá. Nossa, tem até o nome da jornalista, não sei se é jornalista ou se é da assessora, né? Vem cá, estamos completando 40 anos, vamos fazer um release sobre isso. Gente, em algumas situações cabe sim, tá? Não vou entrar nesse assunto agora, em algumas situações cabe. Participa lá da minha ronda de pautas, 8 horas da manhã, ou do Resenha 99, e eu vou explicar para vocês em quais situações esse tipo de release pode funcionar, mas não dessa forma, não com essa estrutura. Não funciona, tá? Exceto se você tiver realmente uma relação comercial com esse veículo de comunicação ou você pague pela publicação. Aí não precisa de você. Pode pedir para o departamento de marketing fazer, ou você paga para o veículo e o próprio jornalista dele escreve. Certo? Então, vamos embora. Então, gente, como é que um AIF faria essa pauta horrorosa do Bramante, desse escritório de advocacia que está completando 40 anos? Eu fiquei pensando, falei, como é que eu faria essa pauta? As mudanças previdenciárias nos últimos 40 anos. O que os jovens pensam sobre aposentadoria hoje? Caramba, isso poderia ser muito legal. O que você acha que o cara lá na redação ia gostar mais de parar para pensar ou para publicar? Né? As mudanças previdenciárias, né? Pensando aí nas editorias, as mudanças previdenciárias nos últimos 40 anos, e como os jovens
né, hoje enxergam aposentadoria, e aí sim eu uso a minha experiência de 40 anos do escritório e daquela pessoa que abriu esse escritório em 1978, a doutora XYZ, ela vai contar para mim, com base na experiência desses 40 anos que ela está completando, inclusive este mês, olha só que legal, o que aconteceu nesse período? Como é que nós chegamos até aqui? Como é que os jovens enxergam hoje? Aproveito, pego lá um jovem, dois, para ser uma fonte, para fazer uma matéria sobre isso. O que vocês acham? Então, o primeiro caso, que é isso que eu mostrei para vocês, está com foco no cliente. Ele acha que ele trabalha para o cliente. Nós não, nós, assessores de imprensa Freedom, nós trabalhamos para a notícia. Porque daí, a partir desse material, eu crio um release bacana. Não só isso, eu pego esse release e faço uma estratégia de distribuição para ele. O que é uma estratégia de distribuição? Eu não boto no mailing e mando e fico rezando. Isso é consueto. Compra mailing, manda para todo mundo e fica lá dando F5, F5, F5 em veículo por veículo, em site por site. Aí vai ver quem publicou, pedindo por favor para que alguém publique. Não, Vovolete, você tem que pegar seu telefone, você tem que aquecer o teu mail, você tem que falar com o jornalista, né? Você tem que ter um pouco de autoconfiança, a gente tem que trabalhar isso. Isso é muito importante. E só que a gente tem medo, eu sei que nós temos medo. Muita gente empaca aqui. Né? Só que você tem que ir com medo, tem uma estratégia, tem como falar com ele? Tem melhor horário? Tem. Como é que eu abordo? Como é que eu falo? Como é que eu faço para chegar nos veículos nacionais? Né? Você precisa estudar tudo isso, aprender, lembra? Não é só entender, isso você já sabe, você tem que aprender. Então você tem que aquecer o teu mailing, já ouviu falar sobre isso? Tem que manter o seu mailing aquecido. Mesmo que você não tenha pauta naquele momento, é muito importante, tem que falar com ele, tem que ofertar, tem que saber se ele está precisando de alguma coisa, tem que fazer mapas de mercado, ser jornalistas. Se você me perguntar hoje sobre os principais jornalistas dentro do esporte, né, dos principais editores dos grandes veículos, eu conheço um por um. Eu sei do que gosta, eu sei inclusive o que faz fora quando não está na redação. Né? Tem uma produtora que eu amo, né, que ela gosta de fazer doces, ela tem uma empresa hoje, ela empreende na área de doces, olha que legal. Né? A outra gosta muito de bichos, de cachorro, de pets. Cara, você tem que fazer esse trabalho, tá bom? E aí, gente, você tem que entender que é uma jornada, né? Fica claro para você isso, nesse nosso fechar esse trabalho? Nós começamos lá entendendo que você tem que empreender, tem que montar a tua empresa, tem que fazer ela acontecer. Eu vou mostrar essa estrutura toda para você agora, e aí você vai ver que vai ficar mais claro, tá? Eu vou até pegar o meu óculos, gente, eu sou uma pessoa que usa óculos, tá? Não sei se vocês já viram, senão não enxergo nada. Então, assim, a jornada AIF é como se fosse realmente uma viagem, é uma jornada, né? Você tem que passar por esses passos, você tem que passar por esses processos, e faz a diferença. Você não pode viajar e depois fazer as malas. Você não pode viajar e depois comprar sua passagem. Você não pode viajar e depois, no final, comprar o seu hotel, escolher onde você vai ficar. Existe um processo para que as coisas aconteçam e você não perca tempo. Eu posso escolher um destino, chegar lá e daí eu vou decidir quais são os passeios que eu vou fazer? Sim, pode. Só que você vai chegar lá, eu fui para Mendoza, por exemplo, né, antes da pandemia. Eu vou esperar chegar lá para saber quais são as vinícolas que eu quero conhecer? Eu vou esperar chegar lá para saber quais são as fazendas de oliva, de azeite que eu quero conhecer? É isso? Então, eu estou pagando para ficar no hotel fazendo planilha? Não, isso eu faço aqui, né? Antes de dormir, no meu dia a dia, lá eu quero aproveitar o máximo possível. É isso que eu quero que você pense. Isso, gente, é tempo. Quando você se organiza para fazer uma parada, você ganha o quê? Tempo. Quando você sabe a rota, quando você vai para essa viagem já com a sua rota montada, o passo a passo, você não está perdendo tempo. E tempo hoje é um ativo. O mapa mental é interessante, ele é uma forma de estudo, né? Ele permite que você faça, que você tenha essa visão do todo. Então, quando você olha para esse mapa mental, né? Quando a gente vê ali em vermelho os pilares da assessoria de imprensa Freedom, o que a gente já de cara entende? Os 3 pilares ali, o empreender, o empacotar e a entrega. E depois eu coloco, tem alguns extras que são importantes que você conheça, tá? Dentro dessa jornada. Então, quando eu comecei a organizar essa parada de assessoria de imprensa Freedom, quando eu pensei, ops, eu tenho alguma coisa aqui na minha mão, como é que eu faço cada uma dessas paradas? Eu comecei a organizar esse método.
Quando eu apliquei isso em outras pessoas, eu vi que eu realmente tenho um método e que ele funciona. Então, como começa esse meu método? Empreendendo. Então, eu tenho a questão do ciclo evolutivo, todas as fases do ciclo evolutivo. Eu determino aonde eu quero chegar e o tempo que eu quero chegar, dentro de uma meta que seja razoável, que eu consiga cumprir, né? Porque senão não adianta. Eu quero chegar na fase de suplemento em 3 meses. Não vai acontecer. Desculpa, não vai. Né? Mesmo que você de cara arrume um mega cliente, sem passar por todos os passos, olha, só se eu não vi ainda acontecer. Então, você tem que entender que existe um processo e que esse processo demanda um tempo. Tá? Então, faça, né, estabeleça metas que sejam cumpríveis. Nossa, então se eu tiver em 6 meses 2 contratos, é uma meta boa para mim, maravilhoso. Essa é a sua meta, vamos atrás dela. Depois você segue, você realinha, você modifica, você aumenta as editorias. Dentro do empreender, outro processo, né? Então, eu tenho que saber os fundamentos do EF, qual o perfil desse profissional, eu vou criar minha própria marca, eu vou definir a minha editoria e eu vou definir os meus prospects. Isso dentro do processo do empreender. E depois, o que eu faço? Eu começo a empacotar. Ok, já entendi, já sei o que eu faço, gente, são meus prospects, vamos lá. Aí eu começo a escrever os meus... Eu vou aplicar a técnica da oportunidade. Dentro da técnica da oportunidade, eu vou usar os meus gatilhos mentais, eu vou usar os mapas de mercado, vou escrever os meus scripts. E aí, o que eu faço? Bom, o script pode de cara dar resultado, sim, aí eu sigo. E se der não, se a pessoa não respondeu, se ela der não, aí você volta. A gente tem outros processos, se ele der não, tá? Eu volto para os meus prospects. Se ele disser sim, vou para a entrega. O que eu vou fazer nessa entrega? Vou definir a minha pauta, o meu release, vou definir como vai ser a minha distribuição, vou fazer o aquecimento do meu mailing. Deu resultado? Eu vou clipar, vou fazer a mensuração disso. Aí eu vou montar um briefing para esse cliente e vou fazer o debriefing desse cliente. O que é o debriefing? Eu vou fazer uma reunião destrinchando tudo aquilo que nós fizemos, apresentando para ele as planilhas de mensuração, qual foi o nosso PEV, qual foi o nosso retorno, né, de mídia. Então, tudo isso dentro da fase entrega. E aqui eu incluí ainda o que eu chamo de AIF digital, porque nesse processo, todo o material que você estiver desenvolvendo, você vai mandar para as redes sociais dele, você vai criar autoridade na sua. Então, é muito importante que você, assessor de imprensa Freedom, ou você, quando assessor de imprensa Freedom, você tenha essa visão do mercado digital, tá? Então, eu coloco aqui dentro da entrega ainda, que faz parte desse processo. E depois tem alguns extras, né? Você tem que saber fazer um gerenciamento de crise, pelo menos. Eu tirei daqui o Media Training. É legal, faz parte do trabalho do assessor de imprensa, mas ele não tem que estar aqui nesse processo primeiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem que saber lidar com redes sociais, ainda que você não seja um social media. Cuidado com isso. Assessor de imprensa Freedom não é social media. Qualquer pessoa pode ser social media, né? O garoto está saindo da 8ª série, estou na 5ª série. Hoje em dia, qualquer pessoa é profissional de um social media. Um assessor de imprensa Freedom, não. Você tem que ser um jornalista, você tem que ser um RP, né? Alguém me perguntou essa semana, tem que ser um jornalista de formação ou pode ser um jornalista, né, de mercado. Você foi lá e tirou seu MTB. Não tem problema algum, tá? Alguém perguntou, você tem algum preconceito? Eu não tenho preconceito algum. Eu gosto muito de faculdade, né? Eu sou uma professora de faculdade. Eu dou aula em faculdade. Mas, gente, o mercado tá aí. Você não precisa mais, não há obrigatoriedade. Porém, qual é a sua obrigação? Ser um bom profissional, ser um bom jornalista, entender de jornalismo, ter um bom texto. Isso é fundamental, tá? Sendo um jornalista de formação, diplomado, ou sendo um jornalista formado pelo mercado. Ok? Agora, é indispensável que você realmente não entenda, mas aprenda a fazer esse trabalho bem feito, tá? De jornalismo e de assessoria de imprensa Freedom. Então, vamos lá. E aí, tem a questão da comunidade, de fazer parte de uma comunidade. Por quê, gente? Porque não tem nada mais triste do que você estar cercado de pessoas que estão o tempo todo te colocando para baixo, que estão o tempo todo, né, duvidando da tua capacidade de fazer. Porque nós, geralmente, seres humanos, já fazemos isso por nós mesmos, né? A gente não precisa de ajuda para se levar para o fundo do poço. Eu vejo isso no dia a dia. Quantas vezes, né? Às vezes um mentorado, eu tenho que ir lá, tenho que pegar ele e dizer, vem cá, o que aconteceu? Sumiu um dia, sumiu 2, parou de me mandar material. Falei, pronto, caiu naquele buraquinho. Às vezes a gente cai no buraquinho, precisa ter alguém que tire você de lá, que te dê a mão, que diga, vamos lá, vamos fazer. Parou por quê?
Empacou por quê? Tá lá no E do empacado? Às vezes a gente empaca, acontece, né? Acontece. E quando você está cercado de pessoas que te ajudam a sair desse buraco, a sair desse empacado, né? Onde eventualmente nós nos encontramos, é aí que as coisas funcionam. É aí que as coisas funcionam para nós. Então, é fundamental que você consiga, né, ou que você siga pessoas, esteja cercada de pessoas que, de fato, te ajudem a construir alguma coisa. Porque para destruir, gente, para dizer que jornalista não ganha dinheiro, para dizer que XYZ, a gente tem aos montes. Eu preciso que você realmente se cerque de pessoas que tragam você para onde você merece. Aí você passou 4 anos se dedicando para o jornalismo, você pelo menos, né? Pelo menos 4 anos, você botou dinheiro naquela faculdade, você colocou sua expectativa naquela faculdade, e agora você está vendo a possibilidade de fazer isso acontecer, percebe? De fazer o jornalismo acontecer na sua vida, né? Fora daquilo que te contaram de que jornalista não ganha dinheiro. Não é isso, é diferente disso. O que eu estou te dizendo é algo que talvez você nunca tenha ouvido no mercado. Sim, você pode ganhar dinheiro com jornalismo, e é lícito. E é muito interessante, gente, porque às vezes eu ensino ancoragem para os meus mentorados e eles levam um tempo para entender isso. É muito louco. Eles levam um tempo. Às vezes eu preciso de mais do que uma aula para que eles entendam ancoragem. E às vezes, hoje alguém falou para mim, Patrícia, eu voltei para ver a aula de ancoragem antes de ir para a minha reunião, porque às vezes eu tenho dúvida. Cara, mas se você está dando 21 mil de retorno de mídia para ele em uma big idea, e você está com medo de dizer que o seu trabalho vale R$ 2.500 mês, é pouco. Fica claro isso para vocês, gente? Agora, quem diz isso para vocês? Eu digo isso porque é o que eu vivo e é o que eu acredito, tá bom? E aí, o que aconteceu? Nesse processo todo, e aí é que a gente entra numa outra parada, o que eu fiz? Eu criei uma estratégia para as pessoas que não querem mais perder tempo. Então, a partir daqui, o que eu quero, o que nós vamos combinar, né? A partir daqui, são 2 movimentos. Primeiro, o movimento de quem entendeu essa parada de assessoria de imprensa, de fato, né? Assessoria de imprensa freedom. Ficou claro para você? Você entendeu o que está acontecendo? Você entendeu que isso existe? Que você pode aplicar? Ficou claro isso para você? Agora você vai se dedicar a aprender, tá? Isso é um acordo que nós temos. Se você vai sozinho ou se você vai comigo, essa é outra parada. E porque ao longo dessa jornada, né, ao longo desse meu trabalho, o que eu fiz? Eu criei um método de trabalho para quem não quer mais perder tempo. Eu recebi uma ligação tão fofa, né, de uma das meninas que estão participando aqui da assessoria de imprensa desse grupo, e ela me disse, Patrícia, eu estou infeliz no que eu estou fazendo. Eu faço o que eu faço porque eu preciso, mas eu não acredito mais nessa parada que eu estou fazendo, eu não acredito. Eu sou formada em jornalismo, eu quero atuar nisso, eu não quero mais perder tempo. Então, se é essa a sua sensação, a gente tem que andar um pouco mais rápido, né? Não dá para você ficar construindo o teu caminho. Então, a gente tem que andar um pouco mais rápido. Então, foi para quem quer andar um pouco mais rápido, eu não sei se é o seu caso, que eu criei esse método que eu chamo de assessoria de imprensa freedom, direto ao ponto. O que é direto ao ponto? É uma mentoria, na verdade, é um curso que leva um mês. Toda segunda e toda quinta tem conteúdo, tem mentoria, e é isso que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, tá? Para quem quiser seguir dentro dessa jornada, dentro desse direto ao ponto. Combinado? Então, o que é o direto ao ponto? Dentro dessa jornada, você pode ir sozinho ou você pode ir comigo. Esses daqui são alguns dos meus mentorados. Vocês vão olhar, vocês vão ver daqui a pouco. A primeira coisa que a gente faz quando você entra dentro nessa parada de assessoria de imprensa freedom é a gente fazer o que eu chamo de uma mentoria de alinhamento, tá? Então, essas são as minhas mentorias de alinhamento. Qual é a minha missão? Eu quero formar a maior rede de assessores de imprensa freedom do Brasil. Ah, Patrícia, será que você vai conseguir? Eu não sei. São poucas as coisas que eu permito que as pessoas me digam que eu não vou conseguir. Na verdade, eu acho que eu não permito que ninguém me diga, ah, não, isso você não vai conseguir. E eu me lembro que é muito louco que quando eu comecei a fazer isso aqui, né, quando eu montei esse canal, essa história, esse curso, essa mentoria, isso não existia. Ela nasceu depois da necessidade do pedido das pessoas. Patrícia, me ajuda, Patrícia,
Tinha gente que queria contratar, né, a minha hora, a minha consultoria para aprender a fazer isso aqui. Eu falei, beleza, vamos lá. Vamos ensinar, vamos fazer isso acontecer, não tem problema nenhum. Aí eu criei, ao invés de um livro, se eu fizer um livro, vocês vão ficar lendo, pensando lá na morte da bezerra, eu fiz um curso. Quer dizer, um curso, eu posso te acompanhar. Sabe por quê? Porque eu quero o seu resultado. O meu compromisso é ter mais pessoas trabalhando, gente. Senão eu não vinha toda terça-feira dar aula de graça no YouTube. Eu quero mais gente boa trabalhando. Eu não quero mais passear, eu disse isso na aula passada. Eu não admito, né, que simplesmente as pessoas não saibam do que eu estou fazendo, não saibam desse mercado, não saibam que isso é possível. Não é possível que as pessoas não saibam. Tá? Você pode até optar por não fazer, não tem problema nenhum, essa é a sua escolha, mas não saber que existe é uma parada muito louca. E eu quero formar a maior comunidade de assessoras de imprensa freedom do Brasil. Nós somos em 9, e para muita gente 9 é pouco, para mim 9 é muita gente. Sabe por quê? Porque nós somos em 9. Hoje eu sei que em São Carlos tem uma pessoa que sabe fazer assessoria de imprensa exatamente como eu faço, assessoria de imprensa freedom. Porque eu sei que em Franca tem uma menina incrível fazendo assessoria de imprensa freedom. Porque eu sei que em São José do Rio Preto tem um cara incrível fazendo assessoria de imprensa freedom. Porque em São Paulo tem um cara incrível que sabe fazer assessoria de imprensa freedom. E por aí vai. Tem gente na Bahia, tem gente no Mato Grosso. Então, eu sei que eu, inclusive, hoje, se eu tiver um trabalho grande lá no Mato Grosso, que eu tenho que dividir com alguém, eu vou dividir com quem? Com quem trabalha com o mesmo pensamento que o meu. É isso que eu quero. Eu quero que essa parada cresça de tal forma que a gente vire uma rede, de fato, de assessores de imprensa freedom. E eu quero que todos nós trabalhemos alinhados, com o mesmo pensamento, com o mesmo formato, trocando figurinha, trocando informação, trocando dados, como uma equipe, como uma grande equipe. A única diferença é que o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu, o que outro ganha é dela. Quanto que eu fico da porcentagem dos contratos dos meus assessorados, né, dos meus mentorados? Nada. Né? Isso é mérito deles. Né? E o que eu ganho, então? Eu ganho que a gente troca informação. O nome disso, gente, é inteligência de mercado. Eu gosto e eu quero ter inteligência de mercado nessa área. Eu quero que a gente domine essa área. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Porque eu já trabalho com isso. Eu já tenho os meus clientes, eu já tenho os meus contratos. Né? Não é isso mais. Não é mais aonde o meu coração canta. É também onde o meu coração canta. Mas aonde agora o meu coração também canta? Ensinar essa parada para vocês. Para que a gente possa realmente ser muito grande. Para que todos nós possamos ser realmente muito grandes. Tá? Então, esse é o meu objetivo. Ser a maior comunidade de assessores de imprensa freedom do Brasil. E eu vou lá. E olha que fofinho. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês como é que eu trabalho com os meus mentorados. Né? Então, essa é uma mensagem que eu troquei com a Karine. Então, ela me mandou como que ficou a planilha de mensuração dela. Eu dei uma olhada, mandei um feedback. Ficou ótimo, de verdade, ficou ótimo. Essa aqui é uma outra mentorada que me mandou essa mensagem hoje. Estou muito feliz, é uma sensação incrível, né? Vai falar com a produtora amanhã e elas relatam isso para mim, e relatam isso na comunidade, e é uma grande vibração, isso é muito bacana. Tá? Isso me movimenta, entende? Ver o resultado dela me movimenta. E não é uma questão de egóica, né? Só porque ela disse assim, ai, Patrícia, muito obrigada pelo seu apoio. Não, não é isso. Né? É caramba, tem mais gente fazendo. Tem mais gente fazendo essa parada, tá? E como é que eu divido? Na verdade, a assessoria de imprensa freedom direto ao ponto, ele é um método, né? Eu peguei o meu método, eu empacotei o meu método e eu coloquei ele dessa maneira para vocês. Então, quem entrar nesse método, a partir dessa turma agora, que é a última turma desse ano, porque eu vou reestruturar ele todinho, eu não sei se vai ficar desse jeito, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem se eu vou fazer mais dessa forma, tá? Ou se, enfim, por hora é isso. Então, a gente começa no dia 13 agora de novembro. Eu quero que vocês façam essas contas comigo, tá? A próxima turma começa no dia 13 de novembro e a gente encerra no dia, a parte de clipagem, a gente encerra no dia 7 de novembro, não, né? 13 de setembro e a gente encerra no dia 7 de outubro. Na semana seguinte, nesse período, nós já passamos por todas aquelas... Lembra que eu mostrei para vocês aquela tela do mapa mental? Nós passamos por tudo isso aqui.
assessoria de imprensa, fizemos a construção. Então, nos dias 13 e 16, porque toda segunda e quinta eu ponho conteúdo novo. No dia 13 e 16, a gente vai falar sobre a EF, para aprender já a construir a parte do empreender, né? Depois eu vou falar com vocês sobre todas as ferramentas, a gente vai falar sobre Big Data nos dias 20 e 23. Depois a gente já vai entrar para o mão na massa, né, para entrega, vamos fazer as pautas, todas as estratégias, vamos escrever release, vamos fazer clipagem. Então, se você seguir comigo dentro dessa estratégia que eu tracei para a gente, no dia 7 de outubro, nós terminamos a fase nota, juntos, tá? Terminamos a fase nota. A gente começou do zero, lembra? A gente começa do zero, lá montando a EF no dia 13, e no dia 7 de outubro, nós já finalizamos, passamos por todo o processo, você já está colhendo o resultado. Essa última semana, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer debriefing, reunião com o cliente, para já tentar pegar o nosso primeiro cliente e já passar de fase. Tá bom? Porque lembra que eu falei para vocês que essa estratégia, esse método é para quem quer ou para quem não quer ficar perdendo tempo. Então, eu quero que dentro de um mês, eu quero que no final, ali no dia, a partir do dia 7 de outubro, nós já estejamos juntos buscando o seu primeiro cliente para a fase método. A gente vai estar encerrando esse método, fazendo debriefing, ampliando o portfólio, falando do EF digital, a gente vai falar sobre coletiva de imprensa também, aqui quando eu falo do ampliando o portfólio, tá? Então, já no finalzinho, nessa semana que nós estamos falando sobre isso, eu quero que você já esteja buscando clientes para a sua assessoria de imprensa Freedom. Combinado? Ah, Patrícia, mas e se eu não conseguir acompanhar? Tem gente que não consegue acompanhar, tá? Dos meus mentorados, porque tem outro trabalho, porque não tem esse tempo, né, de ficar acompanhando, dessa dedicação. Tem gente que consegue se dedicar por mais horas no dia, tem gente que não consegue. O que você vai fazer? Você vai acompanhando dentro da ferramenta, tá? Tenta participar do maior número de mentorias, você vai ver que tem outras coisas que a gente faz aqui. Tenta participar do maior número de coisas que você conseguir. Agora, se você conseguir dentro desse prazo, se você realmente tem pressa, faz com a gente. Porque no finalzinho de outubro, talvez você já esteja com o seu primeiro cliente aí, tá? A Vanessa, antes de terminar esse processo, ela já estava com contrato. A Karina acabou de terminar esse processo, já está perto do seu primeiro contrato. E o Edivaldo também. A gente tem vários outros casos de pessoas que... Agora, eu tenho gente que ainda está lá na fase de construção. Ah, mas ela está desmotivada? Não, passou por uma série de problemas, teve problema de saúde, mas está lá. E eu estou lá também. Né? Eu vou estar o tempo todo segurando a tua mão, te ajudando nesse processo. Por enquanto. Né? E por que eu digo por enquanto? Porque daqui a pouco isso vai estar de um tamanho que eu não consigo mais pegar na mão de um por um, né? Então, por enquanto, e é por isso que eu digo que a partir do ano que vem isso vai mudar, essa turma eu ainda consigo, muito provavelmente, fazer esse trabalho individual, 1 a 1, tá bom? Pode ser que nos próximos eu não consiga mais. Mas vamos lá. Então, essa é a jornada do assessor de imprensa Freedom dentro do método. Depois, como é que funciona? A gente vai fazer um onboarding, né? Eu vou abrir esse curso só na segunda-feira, tá bom? A gente vai ter ainda um tira dúvidas na segunda, a gente vai abrir um ao vivo, vai ter uma reunião via Zoom, se você quiser participar e tirar dúvida comigo. Nós vamos abrir grupo do WhatsApp, a gente vai ter outros encontros ainda, eu e você, nesse período, tá bom? Só que assim que, Patrícia, decidir, quero fazer, a gente vai fazer o onboarding. O que é o onboarding? Eu vou fazer a sua primeira mentoria de alinhamento. Eu e você, você e eu, tá? A gente vai entrar, como você viu aquelas telas que eu mostrei para você, aquelas mentorias? A gente vai conversar, eu quero saber onde você mora, quais são os prospectos que você escolheu, como que você escolheu, qual é a ordem que a gente vai colocar, qual é a editoria, a gente vai trocar ideias sobre editoria, será que é uma boa, quais são as outras, o que a gente vai deixar de stand-by, enfim, a gente vai realmente ter uma reunião de alinhamento. Quero entender o que você já fez, para onde você já foi, qual é a cidade onde você mora, qual é o potencial dela, o que tem na região. A gente vai bater um papão, eu quero entender, eu quero ter um mapa sobre quem é você e aonde você está. Eu fazendo essa reunião de alinhamento, o que eu consigo entender? Como vocês estão, como é que a turma está, isso é muito legal. Eu já consigo entender, a gente consegue ter uma parada da extensão que o teu trabalho vai ter, do impacto que o teu trabalho pode ter dentro do ambiente onde você está. Se você vai ter que apelar para a internet, apelar no sentido de que, às vezes, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando
Eu tenho um mentorado que está trabalhando e ela não pode aplicar a fase nota na cidade onde ela está e nem buscar cliente na cidade onde ela está, porque isso pode ser um problema para ela, né? Pode prejudicar o trabalho que ela está desenvolvendo hoje, porque ela trabalha hoje dentro de um veículo de comunicação. Então, qual é a estratégia que a gente traz? Vamos buscar fora. Hoje eu conversei com um jornalista que me falou a mesma coisa, Patrícia, eu adoraria trabalhar com isso, mas sabe o que acontece? Eu sou repórter e eu não posso fazer isso. Falei, faça fora do ambiente, fora da cidade onde você está. Isso não é ilegal, né? Você pode pegar freela? Posso. Então, você pode ter uma AIF, que não é um freela, né? É uma empresa que você está montando para que depois você possa se deslocar e viver disso. Enfim, nessa reunião de alinhamento, então, nesse onboarding, a gente vai ter esse papo reto, nós dois, e a gente começa a traçar a sua estratégia de trabalho. Tá bom? Depois, né, você entendendo que vai participar desse método, que vai participar dessa turma, você vai ter acesso a esse método por 1 ano, tá? Essa aqui é a parte interna lá da ferramenta, é a primeira aula. A gente vai passar por todos os processos, você vai entender o que é uma assessoria de imprensa Freedom, como é que você vai falar isso no mercado, enfim, tem todo o passo a passo ali, tá? Depois, você vai entrar para a comunidade Assessoria de Imprensa Freedom. Nós temos uma comunidade no Facebook. Ali, nessa comunidade, o que nós fazemos? Nós trocamos ideias, as pessoas colocam resultado, elas trazem ideias de pauta, a gente compartilha coisas o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês da importância de você estar junto de pessoas que te colocam para cima? Se isso já é legal, você imagina estar junto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, em outros lugares. E tem uma parada muito louca que eu adoro, né? E eu quero cada vez mais que essa comunidade se movimente. Eu tenho, por exemplo, pessoas aqui em São Carlos que estão na mesma editoria do que uma pessoa lá na Bahia, né? Uma cidade pequena lá na Bahia. E elas trocam ideias de pauta, elas criam pautas juntas. Aí tem uma menina aqui na cidade de Rio Claro que fala, gente, adorei, manda essa pauta para eu publicar, porque ela trabalha no jornal e ela quer publicar as pautas. Então rola uma coisa muito bacana dentro da comunidade. E a ideia é que ela fique cada vez maior. O que eu quero com isso? Inteligência de mercado. Tá? Cada vez que alguém vem aqui e fala, olha, assisti a aula de DDO, eu tô com um pouco de dificuldade, até isso, a pessoa vem para cá, tira dúvida. Aí eu coloco uma explicação ali, oi, Aline, te passei meu WhatsApp, vamos trocar ideia. Enfim, tá? Essa comunidade é para isso. Um outro bônus que eu tenho aí dentro do curso, qual que é? É o Linha Direta. Linha Direta é um grupo que nós temos dentro do Telegram. Patrícia, não tem Telegram, então tá na hora de ter, porque se você é jornalista, quer trabalhar com isso, tem que ter todas as ferramentas, tá bom? Porque às vezes você vai trabalhar numa redação e a redação quer receber a foto em alta, você tá no meio da rua, o Telegram manda em alta e o WhatsApp não manda. Pronto, você tem que ter. Tá bom? Tem que ter, ótimo. Então, eu falo para os meus alunos o seguinte, tem que ter, porque o nosso Linha Direta é dentro do Telegram. O que é legal ali dentro? Todos os meus insights eu coloco ali. Galera, tive uma ideia de pauta maravilhosa. Olha só o que eu vi hoje. Olha só o que eu li hoje. Leiam esse livro. Eu vou trazendo insights do meu dia a dia para dentro do Linha Direta, tá? Dentro desse grupo do Telegram. Então, os alunos participam desse grupo também. Depois nós temos as mentorias em grupo. Então, você tem a primeira mentoria de alinhamento sozinho comigo. Depois, você tem as mentorias em grupo. Nessas mentorias em grupo, a gente faz isso geralmente via Zoom ou via Google Meet. E a gente troca informação. Eu peço para, às vezes, algum aluno teve uma sacada, uma ideia boa. Ele vem, ele explica. A gente tira dúvidas sobre conteúdo daquilo que nós vimos na semana. Então, geralmente, ao final de cada conteúdo, de cada semana, uma semana e meia, a gente faz uma mentoria em grupo. Fora isso, né, os alunos, ainda é possível, eles me acessam direto pelo WhatsApp, me mandam informação, me mandam dúvidas. Logo, isso não vai ser mais possível, porque eu espero ter um volume de AIFs aí que seja quase impossível, né, de ter esse canal, mas eu estou construindo uma forma que a gente consiga ter essas respostas e consiga ter essas mentorias em grupo de uma maneira mais interessante até, né? Porque às vezes, gente, uma dúvida de uma pessoa, às vezes é uma dúvida de um grupo inteiro. Então, se você ficou com dificuldade, né, na aula de DDO, o que eu faço? Eu vou lá na comunidade e eu explico sobre aquela dúvida, porque aquela dúvida pode ser de outras pessoas, ou pode esclarecer um outro ponto, olha que interessante, né? Então, não é que eu não quero responder sozinha para a pessoa, é porque essa dúvida pode ser legal para todo mundo. Então, a gente tem essas mentorias em grupo que são muito legais. E aí, eu tenho uma super novidade para os alunos,
que vai estar pronto já a partir agora dessa turma, mas que todo mundo vai poder se beneficiar dessa novidade. O que eu fiz? Eu criei um portal da assessoria de imprensa Freedom. Para que vai servir esse portal? Pus só um pedacinho aqui para vocês, para a gente dar esse spoiler. Dentro desse portal, gente, eu vou ter uma lista de onde encontrar um assessor de imprensa Freedom, né? De todos os nossos AIFs do Brasil. Então, todos os meus mentorados hoje vão estar dentro dessa lista. Onde eu encontro um assessor de imprensa Freedom? Né? Porque essa é uma parada hoje que está ficando cada vez maior, né? Maior no sentido de que as pessoas já falam, já entendem que é uma maneira diferente de tratar, de trabalhar, mais ousada, mais criativa. Né? Então, o que vai começar a acontecer? Naturalmente, as pessoas vão começar a procurar essa assessoria de imprensa. E aí eu vou ter esse portal, né, que é a assessoria Imprensa Freedom, onde eu vou ter uma lista. E todos os meus alunos vão fazer parte dessa rede, né? E aí eu vou ter uma horizontalidade do método. Por que eu não posso pôr todo mundo? Porque eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei se você sabe escrever um script. Eu não sei como é que é o seu release. Eu não sei como é que é a sua pauta. Eu não sei como é que você pensa uma pauta. Gente, isso é difícil, às vezes, para o meu aluno que já vem de assessoria de imprensa, né, Consueto, entender esse método, essa parada que eu faço. Às vezes eu tenho que repetir algumas vezes e tenho que fazer exercícios com ele, né, para que ela entenda. A gente fez isso hoje à tarde. Ela falou: ai, Patrícia, eu tô com um pouco de dúvida, porque eu tô com essa editoria aqui, mas não tem jornal especializado. Eu falei: estamos no mundo do Consueto, vamos para o mundo do AIF. Nossa, cabeça explodindo. Né? Então, eu não sei o que as pessoas estão fazendo. Então, por isso que esse grupo de assessores de imprensa Freedom vai ser para pessoas que estão na horizontalidade, estão pensando e trabalhando da mesma maneira que eu dentro desse... e aí, isso vai ajudar... O que eu quero? Eu quero que isso ajude, inclusive, você a vender o seu serviço. Porque uma coisa é você estar sozinha, né? Eu sou a Patrícia, eu estou aqui, estou começando isso agora. Outra coisa é você, olha, eu sou a Patrícia, eu faço assessor de imprensa Freedom. Isso é um método, né? Nós temos uma rede hoje de assessores, nós já somos em 11 no Brasil. Percebe? Né? Nós somos uma rede de 11 escritórios no Brasil. Cara, isso é muito grande. Isso é muito legal. Isso vai, inclusive, ajudar na sua coragem, vai ajudar você a vender, porque não é mentira. Você, de fato, faz parte desse grupo. E aí eu pergunto para vocês, quanto custa isso? Para mim não custa nada, eu não vou ficar com um centavo daquilo que você vai fazer. Patrícia, mas será que... eu tô achando que no... Gente, isso não é franquia, né? Franquia é uma coisa, você compra minha franquia e aí você tem que pagar royalties para mim daquilo que eu crio. Não é franquia. Tá? Isso é um método que eu estou disponibilizando para quem quiser aprender, e quem quiser aprender e aprender a trabalhar da maneira que eu atuo, ele entra nessa minha rede que é de assessoria de imprensa Freedom, tá bom? Quanto custa isso? Mas antes de te responder quanto custa, eu vou te perguntar quanto custa um mestrado hoje que não vai te levar para lugar nenhum, né? Quanto custa você ficar parado esperando uma vaga no mercado de trabalho? Quanto tempo você já perdeu? Quanto você já gastou de ansiolítico, né, de remédio, de remédio para ansiedade? Quanto tempo? Se você fez uma faculdade, você está 3, 4, 5 anos parado, isso custa muito mais, né, do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. E quanto custa, então, o nosso método de assessoria de imprensa Freedom? Ele custa, né, esse acesso ao método, mentoria de alinhamento, acompanhamento, as mentorias em grupo, acompanhamento, né, do todo, né, dessas mentorias, fazer parte da comunidade, linha direta, mais o portal do AIF, custa R$ 1.497. Esse é o preço do meu método, com todos esses benefícios que eu estou te dando, tá? Você pode pagar em 12 vezes de R$ 124,75. Só que é o seguinte, até quarta-feira, eu vou abrir essa turma na segunda-feira, tá? E até quarta-feira eu vou dar um desconto de 30%. Na verdade, vai dar um pouquinho mais. Dá 33,4 desconto. E aí ele vai para R$ 997,02. Em 12 parcelas, dá 12 parcelas de R$ 83,08. Tá bom? Isso é quanto vai custar para você esse método, deixar, né, ou ganhar muito mais tempo, fazer parte dessa mentoria, fazer parte dessa comunidade, fazer parte do Linha Direta, fazer parte desse portal, aprender a fazer. Em um mês, tá pronto para o mercado de trabalho. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que quando você terminar, né, esse processo, você já tenha um contrato que pague 2 vezes esse valor. A Vanessa, no caso, antes dela ter terminado
a fase nota, ela já tinha pago 2 vezes o valor do curso dela, tá? Então, esse é o assessoria direto, esse é o AIF direto ao ponto. Para você ter esse desconto aqui, você vai ter que colocar um cupom. Esse cupom é AIF, maiúsculo, tá bom? Então, quando você entrar lá na ferramenta, no link, vai estar lá o preço normal, 1497, e até quarta-feira, você digitando esse cupom AIF, você vai ter esse desconto de 33%, e aí ele cai para 997,02, tá bom? Não esquece. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda um alôzinho ali no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E aí a equipe vai te ajudar a resolver qualquer questão. Nós vamos ter, eu vou abrir para vocês no WhatsApp, no domingo pela manhã, eu vou abrir 20 minutos, tá? Como na segunda a gente abre o curso, a gente abre as inscrições, e ela encerra na sexta. Terça é feriado, né? Então tem segunda, terça e quarta para você comprar com desconto. Depois, quinta e sexta, ele volta para o preço normal, porque também quem não quis até quarta-feira, eu imagino que não tenha tanto interesse assim. E eu não quero as pessoas que não estão interessadas, né? Eu não quero as pessoas que querem vir por vir, eu não quero as pessoas que não estão compromissadas, eu não quero mesmo, gente. Eu acho que já ficou claro para vocês que o que eu quero aqui é resultado. Para dar resultado para você, eu preciso que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? É ter comprometimento. Todas as pessoas que eu vi que procrastina, vai procrastinar e vai procrastinar. Não vai dar resultado. E eu não quero gente que não dê resultado. Eu quero que todo mundo que entre nessa parada consiga fazer. Fica claro para vocês isso? Então, no domingo de manhã, eu vou abrir 20 minutos nosso grupo no WhatsApp, né, por volta de 10 horas da manhã, das 10 às 10h20. Se você tiver alguma dúvida, você tira ali. E na segunda-feira, à noite, às 7 horas da noite, eu vou abrir, realmente, nós vamos ter uma aula extra, na verdade, a gente vai ter uma aula surpresa, e depois da aula, na verdade, não vai ser surpresa, vou contar para vocês, então, vai ser surpresa para quem não viu essa aula. A gente vai falar um pouco mais sobre os clientes que você pode atender dentro da área de assessoria de imprensa Freedom, tá? Eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre esses clientes. E aí, depois da aula, uma aula curtinha, uma aula de 30 minutos, depois da aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre dúvidas que você tenha sobre esse método, sobre pagamento, sobre formas de pagamento. Você pode pagar em cartão de crédito, você pode dividir em 2 cartões, tá? Você pode colocar no boleto, você só pode colocar em uma vez, tá? Não tem parcelado no boleto nessa ferramenta. Mas tem outras formas de você fazer, tem Pix, enfim, entra lá e vê como é que funciona. O mais importante que eu posso te dizer, que 12 parcelas de R$ 83,08, gente, é muito barato, né? Para tudo aquilo que eu estou entregando, porque eu sei aquilo que eu estou entregando. Nossa, Patrícia, não posso fazer, não quero fazer, aí é outra parada, tá bom? Isso é só um convite para quem quer, gente. Deixa de ser bobo. Isso é só um convite para quem quer entrar nessa parada e fazer isso mais rapidamente. Combinado? Quem entrar, então, comigo na segunda-feira, entre segunda e sexta, no momento que você entrar, a equipe já vai entrar em contato, a gente já marca a sua reunião de alinhamento, fazemos a reunião de alinhamento e na segunda, dia 13, começam as aulas, então. Tem conteúdo novo toda segunda e quinta. Por que eu coloco toda segunda e quinta? Porque se eu colocar tudo de uma vez, você não vai colocar em prática. E eu quero, lembra da fase nota? Eu quero que você coloque em prática. Então, eu dou aula na segunda, você tem terça e quarta para pôr em prática. Na quinta tem mais conteúdo, você tem sexta, sábado e domingo para pôr em prática. Segunda, nova aula, terça, quarta para pôr em prática. Quinta, pois sexta, sábado, domingo, percebe? Então, eu dei um gapzinho para você colocar em prática aquilo que eu estou pedindo, para que você possa seguir. É super possível de fazer, gente. Super possível de fazer. Então, dedica um pedaço do seu tempo para realmente, nesse período de 30 dias, você estar pronto para ir para o mercado de trabalho, para a gente subir de fase, para fazer nota. Nós estamos em setembro, começo de outubro você já fez isso. Daí você tem novembro, dezembro, janeiro, para a gente já estar buscando um cliente novo, um primeiro contrato para você. Tá bom? O que eu preciso? Comprometimento. Sem comprometimento, não venha. Não quero. Combinado? Se você não está comprometido, se essa não é o seu momento, tá tudo bem, fica comigo toda terça-feira, aula, 7 horas da noite, tem bastante conteúdo lá no canal, divirta-se, eu tô ali, maravilha? Vem na segunda-feira, todas as 8 horas da manhã, eu tô na Ronda de Pauta, vem na Ronda de Pauta comigo, vem pro resenha, acompanha nosso canal no Instagram.
Patrícia, quero ir mais rápido. Vem para a aula dia 13, a gente começa dia 7/10, terminamos a fase nota, a gente entra nos processos finais e tamo junto. Combinado? Seja lá o caminho que você escolher, eu quero te dizer o seguinte, que eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, porque se eu conseguir plantar uma sementinha no seu coração do que é ser um assessor de imprensa Freedom, se você entendeu o que é isso, eu quero que a partir de agora você se proponha a aprender mais sobre isso. Combinado? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, uma boa noite de sono, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Segunda-feira, então, você vai receber o link, porque a gente abre, então, a nossa próxima turma, a quarta turma do AIF, na segunda-feira, dia 13 de setembro. Vou adorar, maravilhoso. Gente, beijo para vocês. Até. Espero que seja até breve.